Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Antes de mais nada, você já sabe, né? Tá chegando agora? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, esse é o canal de Monge a Mago, porque fui monge, hoje sou mago. E bom, considere se inscrever no canal, caso você curta o conteúdo. E também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui nós temos vídeo segunda, quarta e sexta. Bom, deixa eu falar que quarta-feira, vocês já sabem, é dia de vocês aqui no canal. Dia de causos dos inscritos. Por que eu tô trazendo causos dos inscritos com tanta frequência? Primeiro, porque vocês estão mandando, e eu tô muito feliz com isso, porque eu acho que eu acabo não me sentindo louco sozinho, sabe? Pelas experiências, pelas viagens, pelos rolês, tudo. Segundo, descentraliza de mim, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu sou o pica das galáxias porque eu tenho algumas experiências de gnose, experiências espirituais com entidades e tal. E aí o povo acaba achando que eu sou o magão fodão. E a ideia não é essa. A ideia é trazer as minhas experiências positivas e negativas para vocês aprenderem algo a partir disso e se entreterem também, né? De modo algum, a intenção de eu trazer causos e mais causos é para ou denegrir a imagem de alguém ou exaltar a minha própria imagem. Longe de mim, né? Como eu disse, a intenção aqui é que a gente aprenda juntos com as histórias, as experiências, as vivências que vocês trazem. E aí eu tenho que pedir paciência. Tem muita gente chegando até mim e falando: Mago, o meu caos ainda não apareceu no canal e eu já escrevi há mais de um mês. Então, meu caro punheteiro de sigilo, o que eu tenho pra te dizer é que a titia tá recebendo muitos e-mails de causos, ainda bem. Inclusive, não parem de mandar, que senão o quadro morre. Esse quadro é feito por vocês e depende de vocês. Então, se você tiver paciência para que o seu caos seja lido daqui um mês, 2 meses, continue mandando, né? causos.mongeamago@gmail.com. Porém, eu ainda estou lendo casos do final de janeiro. Estamos no final de fevereiro e eu estou lendo casos de vocês que vocês mandaram lá no final de janeiro. Então, assim, né, a gente tá com uma janela aí, um gapzinho, porque eu leio 3 causos, não dá pra trazer mais de 3 causos por vídeo, né, porque senão fica muito extenso. Os causos que vocês mandam costumam ser extensos, então não dá pra trazer muito mais do que 3 aí, né, no máximo. Então, minha gente, titia pede um pouquinho de paciência de vocês, tá bom? Se você chegou aqui, até aqui, é obrigação curtir, comentar o que você acha dos causos que a gente vai ler hoje, porque a gente vai reagir junto. A titia não leu causo nenhum antes de chegar até aqui gravando o vídeo, então eu tô lendo nesse exato momento com vocês, né? A gente vai ter as mesmas reações de surpresa, escândalo ou achar engraçado, né? Então, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e é nóis. E sem mais enrolação, bora para os causos de hoje, que nós temos 3 causos que pelo título aparenta ser porreta. Então vamos lá. O primeiro causo de hoje chama-se Ataque Espiritual durante a Meditação. Boa noite, Wellington. Não vou falar o meu nome, mas me chame de FB então. Vou contar uma experiência espiritual que tive. Bom, tenho uma rotina de todos os dias antes de dormir tomar um banho, e durante o banho eu convido os irmãos desencarnados que desejam participar da oração a Deus juntamente comigo, desde que acreditem em Deus e estejam bem intencionados. Faço oração sempre muito intensa, agradecendo individualmente e coletivamente pela bondade, caridade prestada por todos os nossos irmãos encarnados, e neste momento da oração sempre sinto uma energia muito forte e gelada me cobrir. É um sentimento de compaixão e sensibilidade por todos, muito grande, o qual me leva a cair em lágrimas durante a oração. Após a oração agradeço e me despeço. Com a sensação de paz e tranquilidade que saio do banho, me deito em minha cama para meditar, sempre atraindo uma energia divina e abrindo uma conexão divina. Neste dia, estava tentando me conectar ao meu guia, porém decido tentar uma conexão com o arcanjo Micael. Durante a meditação, tentando sentir e me conectar à existência e à energia dele, começo a sentir uma energia muito forte e intensa, no qual todo o meu corpo tremia e os meus olhos trepidavam, digamos assim. De repente vem em minha tela mental
e sinto uma presença de um grande anjo pousando sobre mim em pé, na minha cama. Não sei detalhar, porém algo que destacava era sua grande altura, que chegava a passar do forro com sua lança. Vocês lembram que eu falei do caso com o Gabriel, que ele era imenso? Olha aqui. Quando sinto uma intuição de virar e me deitar de barriga para baixo, e sinto meio que um golpe daquela entidade com a lança em minhas costas, mas ainda mais na parte lombar. Com isto, senti como se algo tivesse se desfeito. É uma sensação de alívio. E uma sensação de alívio me cobriu. Me viro novamente de barriga para cima e continuo a meditação. E aquela presença desaparece passado uns 40 segundos. Sinto uma invasão em minha casa. Pressinto perfeitamente uma entidade mal intencionada rompendo a barreira de minha casa e invadindo-a. E esta entidade veio diretamente até mim, que estava meditando, e em minha tela mental pude ver sua aparência nitidamente. Era pequeno, tipo uns 90 centímetros, com uma aparência demoníaca e gritando ao meu ouvido. Paro a meditação, sento na cama e imediatamente coloco as mãos sobre a minha cabeça e começo a sentir o maior desespero e agonia da minha vida. Eita! Uma agonia e desespero assustador, no qual se alguém vivendo desta sensação, levaria uma pessoa à loucura em dias. E diante daquela situação, eu salto da cama e saio girando e incorporado, dando giros intensos e de muita força em minha casa. Adivinha quem chegou para me proteger? Meu grande guia falangeiro de Ogum Beira-Mar, no qual logo deu passagem ao Exu Marabô, no qual foi em direção à saída de minha casa e eu desincorporei, cansado e assustado daquela experiência que tinha acabado de passar. Me dirijo à cama e volto a dormir. No outro dia acordo e agradeço a Deus e aos meus guias pela proteção. E esta foi uma das experiências espirituais que tive durante as meditações. Foi bem confuso e intenso, e amedrontador e confortando ao mesmo tempo em saber da proteção por parte de todos os meus guias. Obrigado a todos, paz e proteção a todos nós. Gente, que relato interessante, né? Por alguns motivos, não me parece nada confuso o seu caso, né? Primeiro, quando você faz uma oração pelos mortos, geralmente a gente faz isso muito bem protegido, né? Pelo que deu a entender, você simplesmente fazia a oração. Então você atraía qualquer morto que precisasse de luz ali, né? Qualquer morto que esteja vagando na Terra e que esteja precisando de luz é uma entidade obsessora, uma entidade que está perdida, que está vagando e que vai sugando de energia em energia até encontrar a bendita da luz, né? Então, quando você traz o relato afirmando que você faz essa oração, eu já imaginei que ia ter alguma espécie de ataque. Por quê? Porque alguns obsessores, tá? Não são todos, eles conseguem disfarçar a energia densa dele de energia sutil, né? Então é muito fácil você acabar acreditando em uma sensação de paz, de conforto, de alívio, como se tivesse chamado um anjo, e na real você estava com um obsessor ali. Não tô falando da experiência com Micael, a experiência com Micael provavelmente foi o próprio anjo mesmo, tá? Por que eu digo isso? Pela minha própria experiência, né? Toda vez que eu chamo qualquer entidade angélica, é a mesma sensação que eu tenho. Como se eu fosse minúsculo, uma ameba, assim, perto deles. Eles são imensos, assim, seres colossais, gigantescos de energia. E quando o Gabriel me teletransportou, né, em projeção astral, pra vê-lo, quem não viu o caso, volte aí uns vídeos de umas semanas atrás que você vai ver lá o meu caso com o Arcanjo Gabriel, eu o vi de uma forma, assim, assustadoramente imensa. E quando você relata isso de Micael, me traz esse quê de veracidade, né, da sua experiência. Ai, mas eu não fiz nenhum ritual cerimonial. Gente, não existe só o meio cerimonial para você contatar uma entidade. Se você tiver uma facilidade de conexão energética, por exemplo, nesse caso, o rapaz ele fala que ele medita todo dia, né?
ele tem o costume de deitar, meditar. Quando você vai meditando diariamente, com o tempo, né, não é do dia para a noite, mas com o tempo, com o treinamento, a sua sensibilidade, conectividade com um plano superior ou inferior aumenta, né? Então é comum você conseguir se conectar mais facilmente com entidades, né? Sem precisar de cerimonial, sem precisar de nada. É recomendado? De modo algum, porque todo cerimonial nos traz proteção e maior segurança, né? Mas que é possível, é por isso que quando eu falo de Goetia Patchworking, Angélica Patchworking, qualquer coisa Patchworking, eu falo, funciona? Funciona. É recomendado? Não é recomendado. Por N motivos, né? E aí no final ele percebe um ataque, provavelmente desses obsessores que vinham até o foco de luz dele. Imagina, o obsessor sempre vinha nesse foco de luz, se alimentava da energia e ia embora. Vinha nesse foco de luz, se alimentava da energia e ia embora. Aí chega um momento que ele chama um arcanjo, que é uma bomba, é um sol de energia, ainda mais Micael, né? É uma bomba de energia, essa bomba de energia joga uma fagulha dessa energia toda na casa do menino. Isso vai gerar uma luminosidade, luminescência astral imensa. E tudo quanto é obsessor que já estava acostumado com aquilo vai falar, nossa, a refeição hoje tá farta. Hoje vamos tirar comer o rei da barriga, né? Hoje vamos comer que nem rei. E aí eles vêm com peso. E aí eles não conseguem nem disfarçar. E por que eles não conseguem disfarçar? Porque a luz do arcanjo é a luz da verdade, né? A luz da sutilidade verdadeira. Então qualquer presença obscura ou mascarada se revela, ainda mais diante do arcanjo Micael, que é o arcanjo da integridade, da honestidade. Então o seu relato ele é muito interessante mesmo, uma experiência muito forte. Não porque já aconteceu algo comigo, mas porque tem um embasamento verdadeiro por detrás da história, sabe? E bom, os seus guias no final, né? Ai, mas eu tava chamando o anjo, de repente veio o guia e eu não entendi nada e isso me deixou confuso. Ora, os seus guias são os que te protegem, né? Quando a coisa fica muito intensa, muito complicada, eles vêm mesmo, né? É muito comum. Quem tem santo, vixe Maria. Por exemplo, o meu vô de santo, né? O vô Cecil, ele é de Oiá. E uma vez um filho de santo dele ele tava arrumando, trocando luz lá, e ele morre de medo de altura. E o filho de santo foi dar um susto, chacoalhar a escada. Na hora que o filho de santo chacoalhou a escada, ele caiu de lá de cima virado na Oiá. E virou na Oiá e a Oiá chegou ventando todo mundo. Por quê? Porque o santo vem, pega a sua cabeça para te proteger e te livrar do perigo. É muito comum isso acontecer. Santo, eu tô falando de orixá, mas acontece com guia, acontece com tudo. Eu já vi vários relatos de irmãos de santo meu que estavam numa situação perigosa, conflituosa, por exemplo, no meio da noite, voltando do trabalho, pessoas que trabalham à noite e tal. Ó, até arrepia. Pessoas que trabalham à noite, aí passam numa encruzilhada, vem Exu, incorpora na pessoa e passa motoqueiro do lado, passa tudo do lado e ninguém faz nada com a pessoa, porque o guardião vem e protege, né? Então é um relato bem comum pra mim, né? Pra mim não é nada de anormal, entretanto é uma experiência muito forte. E eu espero que você tenha aprendido a lição por detrás disso e não esteja mais fazendo essas orações para as almas assim, porque lidar com almas é muito complicado. No mosteiro a gente tinha uma prática de lidar para orar, né, pelas almas do purgatório. Na Igreja Católica, eles acreditam que entre o céu e o inferno existe um limbo que é o purgatório, que seria que os espíritas chamariam das almas perdidas, almas que estão em sofrimento e por aí vai, né? E quando eu era monge, a gente tinha muito costume de fazer orações, penitências, meditações, contato com essas almas do purgatório para mandá-las, né, para despachar elas para a luz. E era muito comum os ataques acontecerem, né? Os obsessores vinham, os espíritos densos virem, aqueles que estavam mais nas trevas virem. Então, eu tive experiências muito marcantes com as tais almas do purgatório. Né? Dá pra fazer uma série de causas aqui, de tanta experiência mística que eu tive com essas almas. Então eu sei que isso é bem comum. E aí o alerta que eu te deixo é, caso você ainda esteja praticando essa oração por essas almas, ok, tá beleza. Mas se proteja muito bem antes, porque para essas entidades se disfarçarem de seres de luz e entrarem, tentar atacar e tudo mais,
ou ir sugando a sua energia aos poucos, como elas estavam fazendo, é muito fácil, tá bom? Então, amei o caos. Vamos pro próximo? O próximo caos é... é do meu irmãozinho português, lá da Ilha da Madeira. Aliás, povo estrangeiro, povo que tá nas Europa, povo que tá no Japão, povo que tá em tudo quanto é parte do mundo que acompanha o canal, muito obrigado por acompanharem esse pobre mago aqui. Eu agradeço de coração pela confiança no meu ofício, no meu trabalho. Muitos se consultam comigo, estão fazendo minhas mentorias, meus cursos. Eu agradeço demais a confiança que vocês estão depositando no meu trabalho. Eu espero não decepcioná-los. Boas, mago. Meu nome é Brian. Atualmente estou a viver na Ilha da Madeira, Portugal. O acontecimento que vou relatar aconteceu-me poucos anos atrás. Não vou falar com sotaque não, né? Parece pejorativo. Estava de férias com a minha família na ilha de Porto Santo, em Portugal. Era um dia absolutamente normal e provavelmente iria continuar sendo normal, se não fosse pela experiência espiritual que tive. Estava com minha família na praia, desfrutando da água quentinha e do bom clima. Apeteceu-me olhar para o céu e, para minha surpresa, rapidamente com os meus olhos físicos consegui ver no céu um ser esquelético, acima de minha carruagem, dirigida por um cavalo, acima de uma carruagem, dirigida por um cavalo. Imediatamente depois de vê-lo, desapareceu, como se tivesse ficado invisível aos meus olhos. Realmente fiquei surpreendido e também arrepiado. Com o passar dos dias, comecei a duvidar. Comecei a pensar que foi uma alucinação minha, minha imaginação me enganando ou uma ilusão de ótica, como as distrações que tinha como turista naquela ilha. Realmente acabei por esquecer um pouco a experiência. Até que pouco tempo depois, aproximadamente uma semana, novamente voltei para a Ilha da Madeira e minha mãe estava ansiosa, não lembro-me o porquê, em ir com uma bruxa/bruxo. Casualmente, uma tia madeirense conhecia uma senhora que dedica-se à magia/bruxaria e lá fomos nós com aquela senhora. A sensação foi interessante porque ela disse-nos coisas verdadeiras, que só poderiam ser descobertas por uma pessoa que realmente seja bruxa/bruxo, por uma pessoa que tenha capacidade de ver além do véu. Na sessão, aproveitei e perguntei-lhe à bruxa por que eu tinha visto aquela entidade, por que tinha tido aquela visão. Perguntei-lhe se foi uma alucinação ou algo parecido, ou se realmente eu vi aquela entidade espiritual passando por aquele lugar. Ela respondeu-me e disse-me: "O que viste foi real. Não foi atualmente te enganando ou qualquer coisa do tipo. Tu viste a entidade passando nesse lugar, porque lá, entre parênteses, nessa ilha, vai acontecer um sismo, pouco tempo depois de nós acabarmos esta sessão." Eita! 2 semanas depois, estava a ver as notícias em geral de Portugal na televisão e, para minha surpresa, realmente aconteceu um sismo. Sismo é terremoto, na ilha, que não foi forte, mas que poderia ter causado a morte de alguma pessoa. Nesse momento soube que minha visão da morte, passando por aquele lugar, tinha sido verdadeira. Obrigado, Wellington. Continue a expandir o seu canal e os seus serviços simplesmente são maravilhosos. Meus melhores desejos para você e para todos os seus subscritores. Muito, 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 muito obrigado, Brian, por escrever. Brian é um garoto que eu gosto demais, né? Eu acompanho ele de perto. A caminhada, a trajetória dele, a gente começou falando inclusive desse caos. E eu falei, escreve pro canal porque eu acho muito interessante quando você vê alguma coisa e essa coisa se concretiza, sabe? É forte, né? É impactante. E o que eu vou dizer, né? É muito comum também nas experiências gnósticas, quando uma pessoa que tem mediunidade, que tem uma capacidade sensitiva mais forte, ela visita um lugar e consegue prever alguma coisa sobre o lugar, né? Comigo aconteceu algo semelhante em 2020, quando eu fui viajar para a Patagônia, né? Eu fui para a Patagônia e lá eu fiz vários passeios, né, com empresas de viagem e tal, e um dos passeios foi lá até o fim do mundo, lá na ilha perto da Antártida lá,
pra ver pinguim, né? E eu fui ver os pinguins lá na ilha, e quando eu pisei o pé na ilha, me deu uma tontura que parecia que tudo tinha virado do avesso, assim. E eu tava viajando sozinho, né? Não tinha quem me segurar, não tinha quem me apoiar, não tinha nada. E eu dei um giro de 60 graus na minha cabeça aqui, eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, é como se eu tivesse me projetado pra ilha. E eu via petróleo, via coisas vazando, muita coisa ruim afetando o ecossistema daquela ilha. Então aquela ilha tava sofrendo, pedindo ajuda, porque a natureza é viva, né? E aí eu voltei a mim e eu fiquei muito assustado com a experiência que eu tive. E me deu vontade de chorar muito forte. E eu não me contive, eu fui para um canto e desabei, né? Por quê? Porque nós que temos isso mais desenvolvido, quem tem isso mais desenvolvido, é bem comum ter esse tipo de experiência quando você visita um lugar que está prestes a acontecer uma tragédia. E aí o que é bizarro? É que você sente isso e ou aquilo já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. E quando se confirma, você não sabe se você fica em choque, se você se sente um inútil, ao menos comigo, tá? Não sei como que ele se sente, mas comigo é muito essa sensação de inutilidade, sabe? Porque, tipo, tá, eu vi, mas e aí? O que eu vou fazer com essa visão? Eu senti, mas e aí? O que eu vou fazer com esse sentimento, né? Porque se eu falar pra todo mundo que chegar pra um ambientalista e falar, olha, vai acontecer uma coisa nessa ilha, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, vão rir da minha cara. Qual é a fonte? Voz da sua cabeça, né? Então, é muito complicado, né, a gente ser médium numa era hipercientífica, porque todo mundo vai rir da nossa cara. E é o que acontece, geralmente, na maioria dos casos. Então, essa experiência é muito interessante porque é forte, né? Imagina, você vê a morte voando sobre um lugar, e aí pouco tempo depois tem um terremoto naquele lugar, que apesar de não ter sido forte, poderia ter destruído vidas e famílias e tudo mais, né? Então são experiências assim que a gente tem que marcam a nossa vida espiritual, mediúnica, e faz a gente acreditar que não é possível que não tenha nada a mais, né? Ou a gente tá muito doido e tudo é muita coincidência. Pode ser também, vai que... Mas esse relato do Brian é bem interessante por conta disso, né? Como se fosse uma espécie de visão premonitória, né? De premonição. E aí, de fato, ele foi numa bruxa, numa vidente lá, e ela confirmou que aquilo ali era algo sobrenatural. Extremamente interessante, né? Bom, vamos pro nosso último caos de hoje? O título é Causo quentinho saindo do forno, meu querido. Vamos lá. Salve, salve, meu querido. Uma boa tarde. Jazz aqui. Tipo estilo musical mesmo. Venho deixar com você aqui um relato meu que acho que vai ser de agrado ao quadro. Meu primeiro causo aconteceu na minha adolescência, kkkkkk, então já imagina. Bom, desde que me entendo por gente, sempre fui ligado à espiritualidade. Cresci em uma família espírita /umbandista /católica. Isso que é sincretismo brasileiro raiz. Desde muito cedo frequentei muitos locais diferentes, desde igreja a terreiros, entre parênteses. Infelizmente, só nunca tive a oportunidade de ir em templos. Porém, apesar de existir essa diversidade dentro do meu contexto familiar, ainda assim, nada disso me satisfazia ao ponto de me contentar com essas únicas ramificações ou egrégoras. Eu sempre tive desde moleque um apreço e conexão muito fluida com a magia. Desde muito cedo, minha intuição e clarividência já era aflorada. Porém, eu me atraía por coisas densas e na época, nos meus 16 anos, sem a menor responsabilidade ou estudo devido ou prático, eu fui me aprofundar em ler sobre Goetia, os Daimons, e me senti muito ligado a essas energias na época. No tempo, minhas mães eram afastadas da espiritualidade. Entre parênteses, sim, tenho duas mães, kkkkkk. E isso só possibilitou mais minha curiosidade e preparo para fazer merda. Devo detalhar que antes disso tudo acontecer, eu tive um sonho que foi um presságio de má sorte sobre o caminho que eu estava me colocando na época. Sonhei com uma vida passada onde, já se pode imaginar, eu não era lá uma boa pessoa. Me vi no sonho com tatuagens de símbolos alquímicos nas mãos, minha roupa era de couro e tecido robusto, usava algibeiras e tinha espada nas costas. E o mais intrigante
que quando eu entrei no sonho, eu soube que aquilo na verdade era uma lembrança de um outro eu que existiu em uma outra vida. Eu sentia que ali era ruim, tipo aquelas pessoas que escolhem usar a maldade e leviandade para manipular e tirar proveito das pessoas. Dito e feito, as cenas que se seguiram no sonho não foram coisas bonitas de ser pronunciadas. Então prefiro evitar contar essa parte, até para você não perder a monetização, kkkkk. Enfim, mais futuramente o Exu Tiriri me confirmou que isso era um aviso para eu ver o tamanho de densidade que eu já havia chego e que não poderia voltar a este caminho. Aí ok, depois de passar dias vidrado no blog da Alice Maria, lendo sobre os Daimons, entre parênteses, pois é, kkkk, pois é mesmo, meu irmão. Eu cheguei à conclusão de que iria fazer um ritual para Bunny, pedindo acesso à riqueza por meio do meu dom. Vai vendo. Pedi para minha namorada na época imprimir o selo do Daimon, comprei o pano, vela, incenso e foda-se. Não usei pantáculo, círculo, anel, baqueta, quanto menos um RMP no final. Vixe Maria. Na época, eu não queria saber da segurança e do estudo. Eu só tinha ganância em mim. Então fui pelo caminho mais fácil. Respeito a quem segue a vertente da Goetia luciferiana ou de patchworking, mas sinceramente, todas as vezes que eu usei desta forma, me deu BO. Não comentaremos sobre. Para quem funcione bem, né? Mas o certo mesmo, que é a salomônica, com todos os apetrechos mágicos e cuidados necessários. Eu não tive e não busquei ter. Na hora de chamar, pedi pro Daimon se manifestar, e ele, ou algum legionário dele, fez o meu corpo se mover frente à densidade energética que estava no ambiente. E vi as ondulações do incenso formar um rosto humanoide. Considerei aquilo como uma manifestação, mesmo podendo ser efeito do meu psicossoma. Achei que seria plausível e já começar a pedir o que queria. No fim das contas, minha comunicação com o Daimon foi unilateral. Ele achou um desrespeito à minha comunicação e falta de responsabilidade comigo mesmo e simplesmente não aceitou o trato e foi embora. Lógico que na época eu não sabia. Fui saber depois que Bunny queria me dar uma lição e realmente me deu. Como eu não havia usado círculo, triângulo ou espelho, ou feito sequer um banimento, ficou aberto um rombo lá no meu quarto. Um portal que ficou aberto e atraiu 3 seres que sentiram minha energia. 3 almas humanas também, mas já deformadas e bestializadas. Foram fases onde eu sonhei com eles, eles se alimentavam da minha casa, minha mãe, e muitas vezes utilizavam o meu corpo. Eram 3 espíritos que sentiam muito ódio de mim, e que vivenciaram comigo em uma época onde eu estava no umbral. E por eu querer a redenção, evolução, eles se sentiam traídos, e por isso começaram a me obsessionar, quando tiveram oportunidade. Na época, minha vida foi por água abaixo, como vocês podem imaginar. Perdi meu relacionamento, comecei a afundar nas drogas e bebida, vivia com ódio, perdi trampo, escola, deixei de ir. Tudo de atraso aconteceu e cada vez mais eu ia ficando na miséria. Eita. Para tudo isso mudar, precisou de muita força de vontade da minha parte. O dia que dei o basta foi quando tive uma overdose. Naquele dia eu me vi do outro lado. Eu estava em um lamaçal fundo e a própria manifestação da sombra e da escuridão pesava em cima de mim. Era como me sentir esmagado embaixo da terra e tudo que se via na frente, aonde quer que olhasse, eram sombras e escuridão. Depois que eu acordei e voltei à vida, eu sabia que tinha que parar, pois era uma segunda chance e não ia ter uma terceira. Fui internado pelas minhas mães na época e foi um período de recuperação espiritual muito intenso dentro daquele lugar. Até OVNIs eu vi lá, hahaha. Foram bons momentos que me ajudaram e me tiraram de onde eu estava. Deu o tempo que eu precisava para me recuperar espiritualmente e voltei à sociedade. Só por hoje funciona. Os seres que estavam comigo foram mandados de volta ao umbral e eu passei com o tempo a melhorar, me cuidar, minha aparência foi voltando ao normal e fui retomando a minha vida.
Depois disso tudo, eu fui aprender o que o Boone quis me ensinar. Toda ambição desenfreada se torna ganância, exatamente. E toda ambição sem esforço é fracasso, exatamente de novo. Foi um jeito bruto de ensinar, mas fez jus à falta de cuidado e responsabilidade que não tive. Bom, é isso, nego. Agradeço desde já pelo espaço e por sempre nos trazer mais conteúdo, sempre muito cheio de humor e com muita informação de qualidade. Adoro seus vídeos e sua pessoa. Um abraço, varinha erguida. O que nós vamos dizer desse caos? Eu acho legal que vocês se expõem que nem uma vagabunda que nem eu. É por isso que eu amo vocês. Eu amo que a gente ó, saladeira abaixo aqui, né? E eu amo, porque percebe como dá pra ver veracidade num caso? Imagina, ó, eu vou fazer um comparativo desse caos com o caos da semana passada. Nesse caos nós temos uma pessoa que quando era muito novo fez besteira de chamar Boone, que é um duque da Goetia, e olha o que aconteceu com a vida dele. Foi parar nas drogas, teve overdose, teve que fazer reabilitação. Olha o tanto de coisa que aconteceu por uma evocação mal feita. Agora o outro bonitão lá da semana passada vem me falar que encarou Asmodai nos olhos, xingou Asmodai praticamente, né? Estalou, fez barraco com Asmodai e não aconteceu quase nada com ele. Vocês percebem como dá pra perceber quando tem um fundo de veracidade e quando não? Quando o negócio é fanficado? E aí o que a gente aprende disso? Cuidado com o que você vai fazer dentro de magia, porque a coisa é real. Ainda que as experiências que nós vivemos no momento possam parecer alucinantes e que se você explicar pra alguém as pessoas vão rir da sua cara, as consequências são muito reais no sentido mais concreto, sólido e denso que se pode imaginar, né? Os ganhos ou as percas são extremamente intensos. Então, o que eu alerto aqui? Cuidado. O que ele falou é uma verdade. Goetia patchworking, Goetia mental, Goetia... Esse tipo de coisa que estão inventando por aí hoje em dia é um prato cheio. Você vai virar uma marmita. Você vai se entregar como uma marmita para a entidade. 1 minuto pro carro da Cândido. A vida do mago urbano não é fácil. Tá difícil. Bom, depois do carro da Cândida, voltando à nossa programação normal, então, minha gente, é isso, né? A gente percebe que Goetia mental, Goetia patchwork, que eu disse lá no primeiro caso, funciona? Funciona. A entidade pode se manifestar? Pode. As chances de dar ruim são altas? São quase 100% de chance de dar ruim. Se não a curto prazo, a médio ou longo prazo. Porque não ache vocês que foi do dia pra noite que esse menino foi parar num centro de reabilitação. Foi um processo que foi indo ladeira abaixo. Consequências de uma única evocação. Então a gente tem que parar de acreditar que magia é um momentanismo, algo imediatista, porque não é. Quando eu falo que magia não é mágica, é tanto pro bem, quando nós queremos algo que nós queremos muito, que nós ficamos com ânsia de resultados, mas não é somente disso que eu tô falando. Quando eu falo que magia não é mágica, é que os efeitos dela não são instantâneos, nem pro positivo e nem pro negativo. É energia, e energia se acopla. E energia se acoplando, meu filho, pra tirar... Então, assim, é pesado esse último caos, muito pesado, meu Deus. Ainda bem que ele conseguiu se recuperar, que ele tá sóbrio. Quando eu digo só por hoje funciona, é porque eu sei que realmente funciona. Pra quem não sabe, no período que eu era monge, a gente tinha chácaras de reabilitação e foram 6 anos da minha vida cuidando de pessoas em situações de drogadição e tudo mais. Então, quando eu digo que o método do só por hoje funciona, é porque eu realmente sei do que eu tô falando. Funciona. E é bonito ver, né, a recuperação e tudo mais. Mas olha quanta coisa poderia ter sido evitada
se ele tivesse estudado um pouco mais, se ele tivesse feito o rolê do certo, sabe? Do começo, vai meditar, vai aprender a expandir seus poderes interiores, adquirir autoridade espiritual, para depois você fazer goethe, né? Para mim, é a grande problemática da magia hoje em dia. Se vendem sistemas, não se ensina a magia. E aí nós temos um bando de gente prejudicada. Infelizmente, não é um, não é dois, e a tendência é que isso aumente. Ah, isso é um alerta para o pessoal fazer sua mentoria? Não. Inclusive, quem não quiser fazer minha mentoria, você pode começar pela magia do começo sem se perder. Porque às vezes as pessoas ficam perdidas. Por onde que eu começo? Começa pelo começo, cacete. Começa estudando e praticando. Não é lendo, é praticando. O livro do Franz Bardon, O Caminho do Adepto. Faz todos os exercícios lá. Se você não consegue fazer nem aquilo, você não vai conseguir fazer uma evocação bem-sucedida jamais na sua vida. Jamais. E aí é o que eu falo, né? Tem a minha mentoria, tem o Liberaba, tem o LiberMM, tem o Caminho do Adepto, tem várias fontes para você começar de verdade na magia. Você não precisa queimar etapas. Para de cair nessa lábia de que você pode começar pela goetia, pela angelical, por qualquer sistema de evocação. Isso não é recomendado, gente, de verdade. Não é recomendado. Porque se você sofrer as consequências disso, enfim, você vai ter que lutar muito depois, como esse menino teve que lutar, né? Claro que aqui a gente está falando de um caso de um adolescente de 16 anos, mas para sistema de goetia, eles não estão nem aí para sua idade, viu? Não estão nem aí mesmo. Então tenham cuidado, tá bom? Titia termina esse vídeo pedindo para que você tenha cautela naquilo que você faz. Bom, caso você... Agora é o meu merchan, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Caso você esteja precisando de um serviço oracular, consulta de tarô, de baralho cigano, de oráculo de Hecate, bola de cristal, chama que a titia faz acontecer. Caso você esteja precisando de um ritual de magia, a gente pode ver a possibilidade de efetuá-lo ou não, né, também. E, caso você queira fazer a mentoria, as vagas estarão abertas até o dia 10/3. Então, mentoria, quero começar a praticar magia de verdade, com disciplina e responsabilidade. Vem, que a turma tá aí. Serão 8, 9 meses aí praticamente de mentoria, ensinando magia prática operativa do zero, do começo. Não vou ensinar evocação, não vou ensinar a chamar anjo nem capeta. A ideia não é essa. A ideia é desenvolver você como mago, beleza? Tem o curso de Scrying aí também, caso você queira aprender técnicas de visualização na bola de cristal e tudo mais. O curso tá aí, tá bem baratinho, eu não aumentei o preço dele, não pretendo aumentá-lo, porque a ideia é que seja acessível, né? Então, caso você queira fazer o curso de Scrying, tá aí também. De todo modo, se a gente puder te ajudar com algum serviço que eu possa prestar, me chama que a gente faz acontecer, beleza? Demais, fiquem bem, abominem o biruliro e falou!